Glória a Deus! Examinando a Escritura. Vamos examinar 4 características da carta aos Gálatas. Essa é a primeira lição do terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Ao longo desse trimestre, nós estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas, escrita no primeiro século da nossa era. Essa carta foi enviada aos crentes da região da Galácia e buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para a nossa liberdade cristã. Não precisamos estar inventando modismo ou trazendo doutrinações humanas, mas o Evangelho de Jesus Cristo é o suficiente para nos libertar. Eles eram homens e mulheres que haviam sido alcançados pela pregação e o ensino da salvação oferecida por Jesus, a saber, os Gálatas. Mas que em algum momento se deixaram levar por ensinos diferentes do que haviam recebido e estavam se afastando do plano de Deus para suas vidas. Então, rever os ensinos do apóstolo Paulo nesta carta aos Gálatas pode nos fazer, cada um de nós, refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus Cristo e não nos deixar levar por ensinos estranhos que buscam colocar o esforço humano como um substituto da graça de Deus. E isso nós não podemos aceitar. Essa carta é tão atual que traz uma mensagem para os nossos dias. E no final deste vídeo, eu irei estar falando 4 características da carta escrita aos Gálatas. Mas vamos falar um pouquinho desta carta em relação que esta mensagem traz para os nossos dias. Então, temos que ter a importância, observar a importância da liberdade, pois a carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade de uma vida de santidade, de comunhão com Deus e acesso livre à sua presença. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Jesus. Veja que os Gálatas haviam recebido o Evangelho pela fé, mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos, o que era uma afronta à graça de Deus. A nossa salvação, ela não depende de nossas obras, de obras humanas. Nenhuma prática que venhamos a fazer tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus Cristo. A obra já foi executada na cruz do Calvário da salvação. Não precisamos realizar a obra para a salvação, mas é necessário realizar obras para demonstração no reino de Deus da nossa fé, porque a fé sem obras é morta, como Tiago ele fala em sua carta, mas para a salvação jamais poderemos ser salvos por nossas obras. A carta aos Gálatas é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Jesus com obras feitas pelos homens. Ou seja, venha e traga seu dinheiro que você será salvo. Venha, se você fizer isso ou aquilo, você vai ser salvo. A salvação é pela fé. As obras para o crente são úteis para que Deus possa ser glorificado. Por quem?
pelos ímpios que, vendo as nossas boas obras, percebam que elas são uma ação do Espírito em nós e que glorifiquem a Deus. Então, entendemos aqui que as nossas obras para a salvação, de modo nenhum seremos salvos por essas obras, mas as nossas obras é importante no reino de Deus para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, mas não para a salvação. Paulo enfrentava em sua época os judaizantes. Paulo desejava mostrar na carta aos Gálatas que o sacrifício de Jesus foi o único, perfeito e o suficiente para a nossa salvação. Então isso foi necessário porque havia um grupo dos que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, como está escrito em Gálatas 2,14, e que desejavam impor costumes dos judeus sobre os gentios, costumes esses que nem mesmo o apóstolo Pedro parecia observar. Então pense, será que a nossa salvação depende de obras? Fazemos a obra de Deus melhor sozinho ou em comunhão com outros? Será que a nossa salvação depende de obras? De modo nenhum. Então, a carta dos Gálatas vai trazer esse paralelo para que nós possamos entender que a nossa salvação veio através de Cristo, não por as nossas obras. E agora eu vou trazer para você 4 características da carta aos Gálatas. Número 1. É a mais vigorosa defesa do Novo Testamento da natureza básica do Evangelho. A mensagem de que o perdão, a liberdade e a salvação espiritual só são possíveis devido ao dom da graça de Deus, por meio da vida, da morte e ressurreição de seu Filho. Jesus Cristo é o dom que somente podemos receber depositando a nossa fé em Cristo e confiando ativamente as nossas vidas a Ele. O tom desta epístola é vigoroso, intenso e urgente, uma vez que Paulo lida corajosamente e firmemente com os seus oponentes e repreende os Gálatas pela sua ingenuidade ao crer em falsos ensinos. A segunda característica singular desta carta é com relação à quantidade de referências autobiográficas, isto é, em que o autor Paulo se refere a si mesmo. A epístola aos Gálatas só fica atrás de 2 Coríntios. E a terceira característica singular desta carta é que esta carta é uma única carta de Paulo que é claramente dirigida a várias igrejas. E a quarta e última característica é que esta carta contém uma lista do fruto do Espírito, isto é, traços de caráter e efeitos do Espírito de Deus em ação na vida de um cristão. Onde está escrito isso é Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. E uma lista mais abrangente no Novo Testamento, no livro de Atos, da natureza humana pecaminosa, onde vai falar no capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então, observando a carta aos Gálatas, entendemos que sempre teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé e que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se proponham a ser complementares à nossa salvação. Os Gálatas precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o Evangelho é suficiente para nos salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Então, que você seja edificado e não acrescente nada ao Evangelho, porque só o Evangelho que tem o poder de nos trazer a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e estude a carta
dos Gálatas, a carta da liberdade cristã. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, onde nós estaremos examinando a Escritura.